E bora lá, vou começar com esse hidratante da MAC, que na verdade ele dá uma luminosidade bem bonita na pele. E assim, até pra quem tem, né, uma pele bárbara, pra quem não gosta de base, essas coisas, passar só ele fica lindo, dá um efeito muito bonito na pele. Como eu quero também uma pele bem iluminada, ele foi essencial aí pra essa maquiagem. E aí a base, a quantidade de base que eu vou aplicar nela não vai ser a mesma que eu normalmente aplico, já que é uma proposta de uma festa na praia, de uma coisa mais, né, mais de boa. Então eu aplico menos produto, já que também eu vou aplicar um corretivo um pouquinho a mais para fazer uma área de iluminação, para ficar bem bacana nas fotos. E aí eu já aplico com a esponja, que vocês sabem que eu amo. A esponja, ela já dá um acabamento, ela já esfuma. Por mais que ela sugue um pouquinho do produto, eu não vejo muito problema não, sabe? Só pela praticidade, pra mim, eu já sou apaixonada. E aí faço toda aquela área de iluminação com um corretivo também com fundo amarelado, tá? Que é o subtom também da pele dela, então tem que combinar esse negócio. E aí eu vou fazendo, vou esfumando esse produto. Vocês percebem que eu não coloco ele muito próximo aos olhos, né? Porque quando eu vou esfumar, o produto ele sobe. Então se eu colocar muito próximo, não vou ter espaço para esfumar, sabe? Então é importante você deixar uma distância boa. E aí eu vou dando batidinhas com a esponja, nunca esfregando a esponja no rosto, tá? E aí eu já vou selar tudo com esse pó. Eu prefiro o pó translúcido, porque ele dá um acabamento muito mais bonito na pele, não fica pesado. E eu aplico com a esponja. Tu pode aplicar uma quantidade grande, não tem problema, porque depois tu vem com o pincel e vai tirando o excesso, sabe? Geralmente na área abaixo dos olhos eu aplico com a esponja pra selar bem. E aí no restante do rosto eu venho com o pincel grandão e vou aplicando por todo o rosto até selar todo esse produto, não deixar nada molhado. E aí eu vou fazer os contornos com esse blush da MAC afinado, bichinho. E aí primeiro faço na testa, lembrando que na testa são movimentos arredondados, tá? Pra não ficar aquela marcação. E aí se ficar não tem problema, tu vem depois com o pincel de pó e aí tu vai tirando, tá bom? E aí também nessa região aí abaixo das têmporas, né? E aí vou aplicando pra dentro, lembrando que o excesso do produto sempre fora nas extremidades e puxa o restante pra dentro. No nariz eu faço com um pincel fofão mesmo, porque já ajuda a esfumar, já é mais rápido e já deu. Sobrancelhas eu vou usar essa caneta da Vult, porque eu também quero uma coisa muito fácil e muito rápido para sobrancelha, e essa caneta ela é maravilhosa por isso. É bem rapidinho, a pigmentação dela é ótima, e assim, para automaquiagem eu acho perfeito, sabe? Maravilhoso, porque não tem mistério, não tem segredo. É só você ir aplicando, só você ir contornando e ajeitando aí o babado que vai dando certo. Olha a diferença, né? E aí eu vou usar o meu primer que quebrou, basicamente. Eu tô usando um transparente porque eu não vou colocar muita sombra nesse olho. Então se eu colocasse um corretivo, alguma coisa, eu ia ter que cobrir tudo. Então o transparente já é mais fácil. Vou usar essa sombrinha da Vult com o pincel da Vult também. É um tomzinho de marrom e eu aplico ele por todo o olho. Gente, não é pra fazer assim uma grande sombra, sabe? É só pra dar uma profundidade no olhar, pra ver que você tá de maquiagem. E aí eu coloco o excesso do produto na extremidade e vou puxando pra dentro com movimentos circulares. Essa sombra ela sobe até mais um pouco assim na sobrancelha, tá? Deixa só espaço e nada. Vou usar essa da L'Oreal, mas você também pode usar qualquer uma que você tenha. Eu tô aplicando com o dedo porque ela é muito chatinha pra aplicar com pincel. Então eu venho com o dedo, coloco o produto e vou puxando ele pra baixo, tipo arrastando ele, sabe? Porque essa sombra, ela esfarela muito fácil. Então tem que ter bastante paciência pra usar. E eu aplico ela por toda a pálpebra móvel, tá? E aí, depois disso eu venho com o pincel de esfumar lá só pra ir retocando, tirar os excessos e tudo mais. E, gente, eu passei o ano inteiro tacando brilho nos olhos dessas mulheres. Aí, no final do ano eu não vou botar? É óbvio que eu vou colocar. Então, taca brilho aí que fica a coisa mais linda do mundo. E aí eu já apliquei os cílios postiços, que eles são bem assim, fininhos, bem de leve mesmo. Não apliquei delineador, então para isso eu usei uma cola de cílios transparente, tá? Ali tá um pontinho azul, mas daqui a pouco ele sai. Então eu aplico a máscara para dar bastante volume nesses cílios. E eu entortei o pincel não fez nenhum efeito não, mas tudo bem.
E aí o restinho de sombra que tinha lá na tampinha, eu coloco aqui no cantinho lacrimal, que dá um charme a mais na maquiagem, sabe? Não é essas coisas no mundo todo, mas deixa uma coisinha mais bonitinha, mais angelical, coisa e tal. E aí eu vou fazendo esfumadinho embaixo, com a mesma sombra que a gente usou no côncavo, tá? E aplico ele também para dar só uma profundidade no olhar, nada mais além disso, apenas isso. E aí, ó, eu aplico também rímel nos cílios inferiores. Olha o efeito que dá. Fica tão bonitinho. É sério, tem gente que não gosta, mas fica lindo. Pra fazer esse truque do iluminado assim nessas áreas, eu gosto de usar esse da MAC, porque ele é bem sutil. Então ele dá um brilho, eu acho que na dose certa, sabe? Então eu coloco um pouquinho aí no nariz, coloco um pouquinho na testa também. E na região acima de onde a gente aplicou o blush. Ah, como blush eu usei o Harmony, tá? Também acho que eu não falei isso, não. E aplico só pra criar uma base, porque a gente vai aplicar um iluminador babado daqui a pouco. E aí eu já venho com o meu bonitinho da Inglot. E, gente, essa coisa, sério, quer comprar iluminador? Compre isto, que vocês não têm ideia. Ele é muito lindo. E eu tô usando esse pincelzinho da Vult, que é um pincel de leque, que é perfeito para aplicar iluminador. Sério, ele aplica na dose certa. E aí vocês percebem que eu trago o iluminador um pouquinho para dentro, né? Justamente para dar essa iluminada aqui nessa região mais abaixo. Gente, fica muito lindo quando bate a luz, vocês não têm ideia. E assim, a proposta é essa mesmo, é pele bem iluminada, coisa praia, maresia, ondas, coisas e tal. Então pode colocar, fia. E aí, eu vou usar um gloss. Mas eu sugiro que se você for usar cabelo solto, amiga, não coloca gloss, né? Porque a gente já sabe que fica pregando nos cabelos, não sei o que, coisa e tal. Mas como a gente tá de rabo e cavalo e tudo mais, e ela também disse que adorava gloss, achava muito lindo, então eu vou aplicar esse batonzinho da Colourpop e aplico um gloss por cima. E, gente, é isso. Sem querer eu excluir tanto a introdução como o final desse vídeo. Então, me desculpe pela falta de atenção mesmo. Foi sem querer. Mas eu espero muito que vocês gostem dessa proposta. No próximo vídeo eu vou trazer uma maquiagem mais elaborada para o ano novo. Mas como eu sei que de vez em quando a gente recebe, né, algum cliente, ou a gente mesmo quer uma maquiagem mais rápida, mas que fique muito bonita. E que, né, pareça que a gente tá maquiada, mas que ao mesmo tempo seja mais simples. Então essa é a minha proposta. E é isso. E muito obrigada por vocês me acompanharem. E a paciência de vocês, né? Esperando aqui os vídeos e ficarem aqui comigo. Mas é isso, fofinhos. Beijo!